Boa noite. Só olha a responsabilidade, né? Dando aula para a turma, então tem que ser um negócio de responsabilidade mesmo, né? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a gente. A gente vai falar sobre espíritos, tá? Então, vocês vão ver no decorrer da aula que tem muita coisa para a gente falar, tá? E tem muita coisa que vocês já sabem, tá? E antes de iniciar a aula, a gente vai fazer um combinado, tá? Quando alguém tiver uma pergunta, quem quiser fazer a pergunta, vai levantar a mão, vai esperar chegar o microfone, tá? Para que isso, gente? Porque a aula é gravada e depois ela vai para o YouTube, mais tarde vai para o YouTube. Então, se as pessoas que estão vendo não ouvem a pergunta, imagine, o facilitador vai ficar falando sozinho aqui e eles não sabem o que foi perguntado. Então, tem que levantar a mão, tá? Outra combinação que a gente vai fazer é que vocês não façam perguntas difíceis, tá? Só façam perguntas fáceis, tá bom? Brincadeira, né, gente? Então, vamos lá? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Quando fala em espíritos, tá? Quando fala em espíritos, o que vem na mente de vocês? A primeira coisa que vem na mente de vocês. Falou em espíritos. O que vem? Primeira coisa que vem. Perpetuidade. O que mais? Mais fácil, gente. Coisa mais fácil. Eu. Universo. Eu acho que quando eu falo em espírito, eu lembro de alguém que já partiu. Ok. Mas lá na infância, quando falavam em espíritos, o que vocês lembram o quê? Fantasma. Alma penada. O que mais? Gasparzinho, o único espírito bom, né? O resto. Então, olha aí, gente, ó. Quando fala em espírito, ó, lembra uma alma, né? Uma alma penada, alguma coisa de outro mundo, né? Então, quando falar em espírito, normalmente a pessoa lembra disso, né? Ó, casa mal assombrada. Quem é que nunca... O meu avô mesmo contava histórias para mim a respeito de assombrações, de casas mal assombradas. Imagine você, criança, e recebendo todo aquele conteúdo, imagina que você ia dormir, né? Um negócio interessante isso. Aqui, ó, quando fala em espíritos, também liga a obsessão, tá? Obsessão, né? Aí, ó, espíritos também, tá vendo, ó? O bem e o mal, o anjinho e o diabinho, né? Então, o que mais que lembra, ó? Espíritos lá, ó, obsessor, mais uma vez, né? E medo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem tem medo de espírito aqui? Eita, que tem gente que tem medo de espírito. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Quando você, de manhã cedo, se olha no espelho, você tem medo de você? Às vezes? Depende de como você acorda, né? Às vezes sim, né? Mas, gente, espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. Então, não precisam ter medo de espíritos. Por exemplo, esse que está sentado aí do seu lado não vai lhe fazer mal nenhum. Só está assistindo a aula.
Ô Roberto, Oi. desde que eu me conheço e me lembro da minha infância, eu convivo com essas criaturas que são iguais a mim. Sim. Só que eu estou encarnada, eles não, né? E nunca foi uma sensação boa, porque, por exemplo, quando eu era criança, eu os via com muita nitidez. A partir do momento que eu fui crescendo, a coisa ficou rarefeita, porque depois de um acidente que eu me joguei da minha cama apavorada, quebrei clavícula e tudo, fiquei muito tempo enfaixada, aí eu acho que a espiritualidade resolveu me dar uma trégua. Moral da história. Estudei sobre mediunidade, trabalho em mediúnica, mas, interessante, converso com eles nas mediúnicas, tenho muita intuição, tenho clarividência, mas vê-los eu não gosto. Eu não gosto, porque não é uma sensação agradável. Né? Então, é interessante. Eu pensei até que fosse uma imperfeição minha enquanto Sim. médium. E já vi outras pessoas relatando a mesma coisa. Eu sempre converso com eles. Não apareçam para mim, por favor. Fique só na telepatia, a gente conversa numa boa. Agora, ver não me dá uma sensação agradável. É desconfortável. Né? Eu até entendo, Rosana, mas você não concorda comigo que são pessoas igual a nós? É a mesma coisa que eu estou vendo você aqui. Por exemplo, A mesma coisa, logo gente. o coronário sobe logo, eu fico toda eriçada, é um desconforto. Aí, no caso, é você tem que trabalhar isso. Ó, Sim. aqui no centro, você vai aprender a trabalhar isso, tá? Você vai Ótimo. aprender a trabalhar a sua mediunidade. Aí você vai ter que começar a trabalhar ela. Você vai ver, lá pelo ciclo 4, 5, você vai... Depois a gente conversa, Tá. você vai ver como é que você já vai estar obrigada. bem melhor, tá? Então, gente, normalmente a maioria tem medo de espíritos, tá? Mas esses espíritos aí, por quê? Porque a gente foi criado assim, na época de criança. O bicho-papão vai lhe pegar, ou não sei quem lá vai lhe pegar. Então, sempre o avô contando histórias. Então, a gente sempre teve essas histórias vindo. Então, filmes de terror, por exemplo. Filmes de terror, a primeira coisa que aparece é os espíritos aterrorizando. Então, isso aí vai gravando na mente da gente e aí todo mundo tem medo de espíritos. E aí não precisam ter medo de espíritos, gente. Espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. Aqui está cheio de espíritos desencarnados assistindo a aula também, tá? Então, não se preocupem, espíritos não fazem mal a ninguém, tá? Só vai fazer mal se você permitir, tá bom? Então vamos lá, isso aí só foi uma introduçãozinha. Então a gente vai... Objetivo geral, ó. Mostrar de forma clara a tríplice natureza do homem na condição de espírito encarnado. A gente vai ver lá que a tríplice natureza nossa, tá? Mais lá na frente, tá? Vai apresentar evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados, tá? A gente vai dar um passeio aí em alguns experimentos que foram feitos e aí a gente vai ver esses experimentos onde foram comprovado a existência dos espíritos, tá? Explicar a origem, bem como a natureza do espírito, a gente vai dar uma olhadinha aí também. Explicar o funcionamento do perispírito, isso aí é muito, muito importante, tá? A partir de hoje, vocês gravem isso, o perispírito vai estar presente quase que em todas as aulas, tá? Então, ó, explicar o funcionamento do perispírito e sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos, porque os fenômenos físicos e mediúnicos necessitam do perispírito para que aconteçam, tá? Os fenômenos mediúnicos também, tá? Então, é muito, muito importante. Apresentar de forma clara
escala progressiva dos espíritos. Aí a gente vai ver, a gente vai se situar aonde que a gente está nessa escala. E aí vocês vão ver como é engraçado isso, tá? Na primeira hora a gente vai estar se classificando de uma maneira e depois, conforme vai vindo, a gente vai revendo toda a classificação, tá bom? Então, lá, ó, só relembrando lá na aula 1, ó, para que serve o Espiritismo? Vamos ver se vocês gravaram já isso aí, viu? Isso aí tem que estar na ponta da língua, viu? Para que serve o Espiritismo? Bora, gente. Será que vai ter que chamar de novo para dar aula 1 de novo? Bom, pelo que eu me recordo, né, o Espiritismo ele trabalha com a origem, a natureza dos espíritos e sua relação com o mundo material. Mas isso não apenas como um processo de aquisição de conhecimento, mas a possibilidade de se autotransformar e aplicar isso na nossa prática. Nota 10, aí, ó. Um ponto, marca aí, ó. Ricardo, um pontinho. Estrelinha para ela, ó. Tá vendo, gente? Ó. Nota 10 aí, viu? Então, ó. Vamos lá, ó. O Espiritismo é a doutrina que trata da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo material, tá? Então, tudo que se refere ao mundo material e à origem dos espíritos, tudo isso o Espiritismo vai tratar. Vocês vão ver aqui, ao longo da ULI, tá? E aqui no básico, as 20 aulas, tá? Que tem, é tudo em relação a isso. Tá? Então, o que Adenauer fala aqui é que ninguém está para formar espíritas. Aqui é para vocês terem consciência de que vocês são espíritos imortais. Tá? Aqui ninguém está para fazer a cabeça de vocês ser espírita. Tá? É para vocês se tornarem conscientes de que vocês são espíritos e são imortais. Tá bom? Então, durante esses 20 encontros aqui, do básico, a gente vai estar colocando isso para vocês de uma maneira bem básica, tá? Por isso que já diz básico, a gente não vai se aprofundar muito, tá? Porque aí a gente tem, a partir do ciclo 2 já começa a aprofundar mais, e aí do 3 em diante e vai indo, cada vez vai aprofundando mais. Tá? Roberto, oi. Essa fala sua aí foi bem interessante, porque a partir do momento que você afirma que a ULI não tem por objetivo tornar-nos espíritas, mas sim trazer à lume da consciência o que somos, o que estamos fazendo aqui, porque isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente toma posse dessa consciência, é inevitável que a gente naturalmente queira se transformar, né? Se reeducar em alguns aspectos. Seria, é por isso, né? Com que certeza. tem isso como objetivo principal, seria isso, né? Com certeza, a autotransformação, você transformar o autoconhecimento. Então, a partir do todos momento esses que tem autos aí, isso. Toma consciência de si enquanto espírito, não é isso? Ok. E no básico, gente, é o que eu falei, no básico, o que a gente está ensinando aqui, o que a gente está ensinando não, o que a gente está trocando de ideias com vocês é básico, tá? São coisas básicas. O aprofundamento vai começar, no ciclo 2 em diante, começa a aprofundar mais um pouco, tá? Então, cada ciclo vai aprofundando mais em relação a gente vai falar sobre perispírito aqui, no ciclo 2 vocês vão ter uma aula só de perispírito, aí vai falar tudo do perispírito, tudo do perispírito, as propriedades, tudo. E aí, então, a gente vai dar uma passeadinha aí na parte histórica para a gente ver sobre os espíritos. Então, a gente vai ver que desde o início da humanidade já se falava de espíritos, espíritos desencarnados, gente. Então, a comunicação entre encarnado e desencarnado é tão antiga quanto a humanidade, sempre existiu. Então, lá na época das cavernas, na época do início da humanidade, o que eles faziam?
era através de pinturas, essas pinturas rupestres que tinham. Então, você tinha em diversas cavernas a mesma pintura, tá? Você viu que na França, na Alemanha, na França, na Alemanha e na Itália, as mesmas pinturas em diversas cavernas. E naquela época não existia internet, não existia celular, não existia nada. E como que eles conseguiam fazer isso, a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Através do quê? Através da mediunidade, né? Então, a comunicação entre desencarnados e encarnados é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde tempos imemoriais, em todas as civilizações. Profetas, sacerdotes, videntes, xamãs, adivinhos, pitonisa, curadores, magos, feiticeiros prestavam-se à intermediação mediúnica. Então, sempre existiu, tá? Só que existia aí, mas não se chamava de mediunidade, né? A mediunidade, quem criou foi Allan Kardec. A partir de Kardec que se criou a mediunidade, tá? Mas sempre existiu esse intercâmbio com os espíritos, sempre existiu. E aí esse intercâmbio prova o quê? Prova justamente a existência de espíritos. O homem primitivo mantinha contato com o mundo invisível, colocava o crânio do defunto, olha o que eles faziam, colocava o crânio do defunto na entrada da caverna, para que ele não voltasse mais ali. Então eles já tinham uma noção de que o espírito ia rondar por ali, estava por ali, né? Então interessante isso. E aí, a gente dando um pulinho mais para frente, isso aqui é o que? Alguém sabe o que é isso aqui? Grécia. Oráculo de Delfos, na Grécia. Então, aqui, na antiguidade, na China, na Índia, no Egito, na Grécia, já se tinha esse intercâmbio mediúnico, através do quê? Através das pitonisas, nos oráculos mesmo, oráculo de Delfos, tudo que ia ser feito se consultava o oráculo. Tá? Então, eu queria fazer uma viagem, consultava o oráculo. Eu vou casar, se consultava, vai dar certo, não vai dar certo. Eu vou para a guerra, vou vencer a guerra, não vou vencer a guerra. Então, tudo se consultava o oráculo. Tá? Então, tudo dependia disso aí. E o que eram os oráculos? O que eram essas pitonisas? Eram o quê? Médiuns. Médiuns videntes. Então, mais uma comprovação de que os espíritos sempre existiram, né? Então, a gente está vendo a comprovação de que os espíritos realmente existem. Tanto existem que todos estamos aqui, né? E todos estamos aqui, todos já tivemos diversas encarnações, tá? Diversas encarnações. Aí, dando mais um pulinho na frente, a gente vai Joana d'Arc, desde os 12 anos de idade, ela já escutava vozes, tá? já tinha esse intercâmbio com o mundo espiritual. Ela tinha visões com esses arcanjos, com esses anjos aí. Ele recebia instruções, tá? Ela fez parte do exército. E aí ela foi para a guerra, e daí ela recebeu instruções desses espíritos para uma batalha que ela foi, e através dessas instruções ela ganhou, ela na frente de batalha, ela ganhou essa guerra. Tá? E aí o que aconteceu? Ela foi condecorada por isso, e depois, o que aconteceu com ela? Foi condenada à fogueira aos 19 anos de idade. Tá? Então, aquela época tinha muito isso. A época aqui é a época da Inquisição, né?
1400, ó, desculpe, começou na faixa de 1400 até uns 450 anos a Inquisição. Então aí, ó, os médiuns, todos eles foram perseguidos e mortos, né? Então eram considerados bruxos, magia. Então todos eles perseguidos. Aqui, ó, a gente tem o Swedenborg, né? Emanuel Swedenborg é um sueco. Ele tinha a vidência, né? Nasceu na Suécia, ó. Ele fazia parte do parlamento sueco. Ele estava numa reunião em Estocolmo e viu, não, ele estava em Estocolmo, que ele estava na reunião e viu um incêndio que aconteceu numa ilha próxima, tá? A 300 quilômetros, através da vidência, né? E do desdobramento. Ele viu, ele foi lá e viu pegando fogo lá e relatou para os presentes dessa reunião. Aí relatou, o pessoal, ele disse para o pessoal, escreveu o que ele estava relatando, ele descreveu tudo direitinho e depois de uns dias comprovou-se isso, né? Porque naquela época também não tinha internet, não tinha, era só através de nem de carta, através de cartas, né, que tinha essa comunicação. E daí, uma semana, parece, depois, foi comprovado exatamente o que ele viu, tá? Exatamente o que ele viu. Então, ele era inventor, teólogo, filósofo, astrônomo, pesquisador de geologia e anatomia, catedrático em matemática e poliglota. Então, o cara era lá da elite sueca. Tá? Então, isso aí, já imaginou, um cara com toda essa bagagem aí, falando o que ele falou. Ó, o Senhor abria os olhos de meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava do outro lado e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Então, o que ele fazia? Nos desdobramentos dele, ele ia e conversava com esses espíritos, com esses anjos, né? Então, mais uma comprovação da existência dos espíritos aí. Então, a gente está vindo aí, ao longo da história, vendo a comprovação de que a existência de espíritos. E aí, a gente chega aqui em Hydesville, né? O fenômeno de Hydesville, o fenômeno aonde iniciou-se, a partir desse fenômeno aí, iniciou o espiritismo, tá, gente? Isso aí foi o pontapé inicial do espiritismo. Então, muito, muito importante esse fenômeno aí, tá? Então, ó, em 31 de março de 1843, às 22 horas, a família Fox estava reunida e aí começaram a ouvir pancadas, fenômenos de pancadas nas paredes da casa. E essas pancadas se tornaram constantes. E aí vocês sabem que quando tem criança, a criança é muito curiosa, tá? E criança é terrível, terrível, né? Então tinha duas crianças pequenas e aí elas começaram a perceber que essas pancadas, conforme elas trocavam, por exemplo, davam uma batida, duas batidas, essas pancadas eles respondiam com batidas similares, tá? Então, a partir disso, eles criaram um diálogo entre elas e o espírito que estava desencarnado, que estava ali, né? Através das pancadas, tipologia, né? Que é a pancada. E aí, o que acontece? No início, não se levou muito a sério, né? Menina, criança. Então, elas estipularam, ó,
uma pancada significava sim e duas não. Então elas iam perguntando para ele, ele ia respondendo para as perguntas, né? E aí, a partir disso, isso aí começou a ser divulgado muito rapidamente nos Estados Unidos. Então se divulgou muito rapidamente. Então esse fenômeno aí trouxe uma grande curiosidade para o pessoal, né, para o povo. E aí elas começaram a fazer apresentações, tá? Demonstrações públicas. Iniciaram no maior salão da cidade, ó. E aí começaram um núcleo de estudos. A partir desses fenômenos, o pessoal começou a ver esses fenômenos e aí começaram, poxa, tem alguma coisa a mais aí. Vamos começar a estudar. E aí já começaram a perceber isso e já começaram a estudar, tá? A gente está falando lá de 1438, ó, bem antes de Kardec, viu? E aí, ó, esse Isaac Post implementa sistema de comunicação através de um alfabeto para a formação de palavras, onde cada letra correspondia a um número determinado de pancadas. Ó. Então, a partir disso, criou-se um alfabeto e aí se comunicava direto com esse espírito, tá? Comunicação direta. Ó, em 1910, foi encontrado cabelos e ossos do antigo mascate, constatando o fato. O que acontecia na realidade, o que houve? Os moradores antigos da casa, anteriores, da família Fox, mataram um mascate, tá? Mataram esse mascate e enterraram ele dentro da casa. Então, ninguém sabia onde é que estava sendo enterrado. E mataram ele por $500 na época, $500. E aí, esse mascate, o que aconteceu? Ele ficou lá, o espírito dele ficou rondando lá. E aí, quando essa nova família chegou lá, ele começou a aparecer para eles. Tá? Então, esse foi o caso. E aí, começou a aparecer e as meninas começaram essa curiosidade de conversar com ele. E aí, houve esse diálogo. E a partir disso, gente, ó, começou a ser divulgado em todo os Estados Unidos, aí foi para a Inglaterra e foi para a Europa toda. E aí se começou praticamente a parte, a gente vai ver aqui, ó. Aí a gente já começou, a partir disso, um monte de estudos, um monte de apresentações, um monte de médiums surgindo em todas as partes da Europa, em todas as partes do mundo. E aí a gente tem, ó, mesas girantes lá na França, ó. Tá? Inicialmente, mesas girantes era só para diversão, tá? Curiosidade, era só para passar o tempo. Então, brincadeira, era só brincadeira. Tá? E aí foi se vendo que por trás daquilo ali tinha muito mais coisas, né? Tanto que Kardec, com o tempo, viu isso, percebeu isso e começou a estudar isso. Ô Roberto, no caso desse Charles, o mascate, ele só teve essa possibilidade de comunicação com as meninas, porque provavelmente... Eram médiums. Não é? Sim, as meninas eram médiums. Isso, né? É, porque ele podia ter feito isso, por exemplo, com os próprios matadores, né? E não o fez. Mas os matadores, provavelmente, ele não fez porque... Até assustado, assustado, né? Com medo, com receio, né? Entendi. E as meninas eram médiums. Isso. E aí a médiums ostensivas, e aí elas tinham essa possibilidade de comunicação. Então ele percebeu isso e aí começou a se comunicar, né? Então, ó, esses fenômenos em 1852, tá? Começaram esses fenômenos. Foram fenômenos de natureza mediúnica, tá? Mediúnica. Quando é mediúnica, o que caracteriza o fenômeno mediúnico? A presença de espíritos desencarnados. Tá? Foi amplamente difundido na Europa e nos Estados Unidos a partir de meados do século XIX.
O fenômeno constitui um movimento sem causa física aparente de mesas em torno das quais reuniam-se nos salões pessoas de todas as classes sociais da época. Tá? Então, quando se olhava, não tinha causa aparente nenhuma, as mesas se movimentando ali. Pô, como é que uma mesa vai se movimentar daquele jeito? E aí Kardec... Porque Kardec já trabalhava com magnetismo, então ele já tinha alguma percepção em relação a isso. Então ele disse, pô, isso aí tem mais coisas por trás disso, né? E aí essas mesas se moviam sozinho, e aí se moviam por quê? Porque tinha médiums com ectoplasma ali, fornecendo ectoplasma para quê? Para que acontecessem esses fenômenos, né? E aí Kardec começou a estudar isso. Kardec começou a estudar e viu que realmente tinha algo por trás disso. Não era simplesmente a mesa que estava, eram espíritos que tinham ali. Tá? Espíritos que estavam por trás disso ali. Aí a gente tem, ó, William Crookes, outro aqui, ó. Outro médium super... Cientista Sir William Crookes fazia experimentos baseados em conhecimentos sobre física e química, trabalhava com espectrometria, estudos sobre a radiação e eletromagnetia. Utilizou seus conhecimentos de físico-químico para suas experiências, para tentar provar a partir de métodos científicos a existência de espíritos. Tá? O William Crookes, ele fazia experimentos, tá? E ele fez experimentos com o perispírito. Daí, o que ele fez? Ele pesou, tá? Tomou pulso, temperatura. Ele fez uma série de pesquisas em relação a isso e provando a existência dos espíritos. Tá? Então, ele fez uma experiência completíssima. Lá na frente a gente vai ver sobre o perispírito, e aí vocês vão ver a maioria do que é o perispírito é por quê? Por causa das pesquisas dele. Tá? Estudou a médium Florence Cook e o espírito Kate King. Mediu, pesou, tomou temperatura, pulso, ó, examinou tudo ele fez. Ó. Então, essa médium era uma médium de efeito físico que conseguia fazer com que esse espírito se materializasse. Aí, esse espírito se materializando, ele fez todos esses estudos, pesou, fez tudo isso aí. E olha o que ele fala aqui, ó. Não digo que é possível, digo que é real. Tá? Então, ele já afirmava com absoluta certeza sobre a existência dos espíritos. Tá? Então, ele dizia que não era real. Não digo que é possível, eu digo que é real. Né? E aí, a gente trazendo para hoje, para aqui, para mais agora, para o atual. Olha o que a gente tem aqui, ó. Estudos, normalmente são estudos de reencarnação, tá? Vocês vão ter na aula, vocês vão ter aula 6, 7 e 8 falando sobre reencarnação, vai falar muito sobre esse pessoal aí, tá? Aqui a gente está dando uma pincelada para que vocês tenham só noção disso aí, tá? Só para ter noção. Mas o que eles faziam, ó? Hernani Guimarães, ó, brasileiro, engenheiro, parapsicólogo, pesquisador da reencarnação. Então, através da reencarnação se prova a existência de espíritos. Se prova a existência de espíritos. Ele, se eu não me engano, ele tem mais de 100 casos de reencarnação que ele estudou aqui no Brasil. Tá? 100 casos de reencarnação. Aí a gente tem Ian Stevenson, que é um dos principais, tá? que trabalhava com esses estudos. Ó. Ele morreu em 2007, é o médico diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia. Esse fez estudos
muito, muito interessantes, tá? Sobre a reencarnação e provando a reencarnação. Ele fez mais de 3.000 casos, 3.000 casos de reencarnação. Tá? A gente tem Ellen Van Baar, é psicóloga norte-americana, pesquisadora de regressão terapêutica. Ó. A regressão, ela faz regressão de memória. E a regressão de memória, você faz a regressão de memória e você vai lá para outras encarnações. Tá? Você vai lá para outras encarnações e aí você consegue contato com o seu próprio espírito que era lá de outra encarnação. Eu já fiz 14 regressões, tá? 14 regressões, que eu tinha um problema e aí eu tive que fazer para mim fazer os tratamentos, tá? E aí é muito, muito interessante, tá? Você se vê em cada enrascada. Não queiram fazer só para fazer, tá? Porque você vai ver coisas que você jamais você imagina do que você é capaz de fazer, tá? Jamais, jamais, jamais. Então, não queiram fazer. Se fazer simplesmente por fazer, não façam. E quando fizerem, tem que ter uma pessoa realmente que saiba conduzir isso. Porque senão, tem casos que a pessoa retorna e retorna totalmente alterada mesmo. Ela não consegue. Ela pega uma personalidade daquela lá que ela viveu e não consegue voltar para a realidade, tá? Me tira uma dúvida. Você falou que Hernani Guimarães estudou alguns casos de reencarnação, né? Você provar alguns casos. Como é que se prova um caso de reencarnação? O que é esse provar? Ó, na aula de reencarnação, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque senão a gente vai perder muita, muita coisa. Na aula de reencarnação, eles vão provar, vão mostrar para você como é. Tem marcas de nascença, tem uma série de coisas aí eles vão mostrar para vocês na aula de reencarnação. Tem a reencarnação e ciência, processo educativo e processo da reencarnação. São 3 aulas que vão falar só sobre a reencarnação, tá? E aí eles vão dar detalhadamente para vocês tudo isso aí, tá? Aqui a gente só está dando uma pinceladinha só para provar a existência dos espíritos. O processo do reencarnatório é uma prova da existência de espíritos, tá? Oi, Roberto. Oi. Boa noite. Boa noite. A gente, quando encarna, a gente esquece o espírito normalmente não, esquece tudo que aconteceu nas vidas passadas. Isso. Então, com o objetivo de evoluir, ter seu livre-arbítrio para tomar as decisões. Então, qual o benefício de você fazer uma regressão se claramente a gente esquece exatamente por isso? Porque é tão perfeito, Deus é tão perfeito que faz a gente esquecer. Sim. Porque então, quais os benefícios de você lembrar? São tratamentos terapêuticos, tá? Tem que ser acompanhado por um terapeuta, uma pessoa que tenha saiba conduzir isso. Para quê? Para que você acesse esses seus conteúdos lá e lide com esses conteúdos. Você lidando com esses conteúdos, você vai... Por exemplo, eu tinha problema de ansiedade muito, muito grande. Ansiedade, eu tomava remédio para dormir, tomava remédio para acordar, para controlar a ansiedade toda hora. A partir disso, nunca mais tomei remédio. Nunca mais. Acessei esses conteúdos que eu tinha lá, lidei com esses conteúdos numa boa, tranquilo, e aí... Agora, você vê terror, viu? Não, eu entendo até, mas assim, na minha opinião pessoal, eu não acho uma coisa, sei lá, eu não sou muito a favor da não é legal, tá? Não, mas tem casos que tem necessidade de fazer, tá? Mas aí é só com terapia, com terapeutas que tem, que já tem experiência. Eu entendo que só
um acompanhamento de uma pessoa que saiba, que entenda e tudo. Mas mesmo assim eu ainda questiono, justamente porque a gente encarna esquecendo de tudo. Com certeza. Na sua opinião, né? Minha opinião pessoal. Sim. Posso me meter aí nessa discussão? Pode, Adriana. Eu sou terapeuta, trabalho em terapia regressiva. Sim. E vou falar responder a ela, né? Certo. A gente não vai fazer um turismo no passado. A gente, geralmente, quando atende um paciente, a gente pede para regredir a origem do problema, que pode ser do dia anterior, pode ser do ventre e pode ser de uma suposta vida passada. Sim. Inclusive, quando a gente não trabalha com foco de provar se é vida passada ou não é vida passada. Sim. Todo um procedimento terapêutico que, após toda a técnica, existe diversos benefícios. Eu vou dar um exemplo pessoal, que há um mês atrás, meu filho teve uma anafilaxia, ele é muito alérgico, inclusive eu fui ser terapeuta por conta dele e já ajudei ele muito desde que ele nasceu, inclusive ele tinha regressões espontâneas na infância. Então, assim, o passado, ele vem em forma de sintomas, de comportamentos. Isso. Então, a gente não vai atrás do passado, o passado está aqui, está com a gente. Então, há um mês atrás, ele teve uma anafilaxia e eu passei praticamente um mês chorando. E eu não conseguia parar de chorar. E, assim, melhorava, fiz até cirurgia espiritual, que eu nunca tinha feito. Melhorava, daqui a pouco estava chorando de novo. E eu via que aquela angústia, aquela tristeza estava desproporcional e não passava. Meu filho estava vivo, meu filho tinha ficado bom. Então, assim, como eu sou terapeuta, eu faço terapia com meu professor, porque para eu atender, eu acho que eu tenho que estar bem, né? Com certeza. E aí eu fui fazer com ele, e aí fui voltar numa vida passada em que eu tinha perdido um filho, só que ao perder o filho, a minha alma, né, uma parte de mim, né, que é a minha alma na vida passada, estava olhando para o túmulo e não conseguia sair de lá. Inclusive, ela não tinha percebido nem que tinha morrido. Então, depois dessa sessão, que tem toda uma técnica, eu consegui ficar bem. Sim, porque eu não conseguia, apesar de eu ter muito tempo de terapia, mas eu entrei realmente num estado de angústia desproporcional. E eu não conseguia sair daquilo ali. Só depois da sessão que eu consegui encontrar de novo essa parte minha, porque o gatilho fez com que eu me cristalizasse naquilo ali, naquela perda que eu estava até hoje lá sofrendo. É muito interessante. A parte de regressão, se você não tiver um bom acompanhamento, é complicado, tá? Então, por isso que eu não aconselho fazer. Fazer por curiosidade, gente, não façam, não. Só façam se tiver realmente necessidade. E o terapeuta, a pessoa tem que saber, tem que acompanhar, tem que saber trazer a pessoa de volta, tem que saber trabalhar isso, porque tem que saber trabalhar isso. É interessante, tem a moça que perguntou, que falou sobre a importância do esquecimento. Sim. Tem um psiquiatra americano, materialista, que estava atendendo uma moça cujo diagnóstico era esquizofrenia. Essa moça não ficava bem com profissional nenhum. E ela, a gente sabe que não existe um acaso, o universo é muito sábio, chegou até Dr. Brian Weiss, e ele escreveu até um livro a partir daí. E ele começou a tratar dessa moça. Quando foi um dia, ela entrou em transe e começou a falar de toda uma problemática que ele tinha vivenciado com o filho. O filho desencarnou e estava ali. E aí, resultado, a partir daí, ele começou a investigar existência após um desencarne. E aí, essa moça, com regressão, ele começou a estudar sobre regressão. Essa moça foi ficando boa, se curou. A partir de então, ele escreveu esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Sim. E bombou nos Estados Unidos. Hoje, por exemplo, ele não tem nem mais horário para atender ninguém. Então,
de fato, o esquecimento é de suma importância, mas existem casos terapêuticos. Eu já fiz regressão, fiz 3 em 3 momentos, não gostei, e é como você diz, não é algo agradável. Você está doido. Mas é algo assim de muito critério. Tem um médico no Pará chamado Alberto Almeida, ele faz, entendeu? Mas ele também faz essa ressalva. É algo muito criterioso, não é algo para se fazer... Sim, fazer exatamente, de forma aleatória. Aleatória, com certeza. Tem que ter muita certeza do que você vai fazer. Então, gente, falando nisso, é mais uma comprovação da existência de espíritos. Tá? Você vai lá, regride lá e fala com um personagem seu, né? Interessante. Aí você tem o Jim Tucker, tá? Esse aqui ainda é vivo, tá? Universidade da Califórnia também. Da Califórnia não, esse aqui da Virgínia também. Ele está continuando os estudos do Ian Stevens, tá? Então ele é vivo ainda. Investigador, psiquiatra, cientista, investigador. Crianças com recordações de vidas passadas, tá? Esse aí ele pega crianças de diversas idades e vê as vidas passadas. Crianças que têm casos de ter lembrança das vidas passadas. Daí lá na aula, eu não vou falar também mais aqui, lá na aula de reencarnação eles vão contar os casos. Tem uma série de casos de regressões dessas crianças que eles vão contar o que eles faziam na vida passada, e vai fazendo a correlação, e aí vai chegando realmente a comprovar essa existência aí. E tem Alexander Moreira. Alexander Moreira, ele teve aqui no Lar Harmonia, dando palestra aqui. Tá? Ele teve, que faz, acho que uns 6 meses. Tá? Ele faz pesquisas também. Ele faz pesquisas. Ele é da universidade lá de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. E ele é voltado mais para a área de mediunidade, tá? Mais para a área mediúnica. E ele teve aqui, ele e o outro, eu não me lembro como é que é o nome do outro. Eles escreveram um livro em relação a todos esses processos aí de reencarnatórios, e tem até aqui na livraria. Então, todos esses aí, gente, são casos da existência de espíritos, está comprovando a existência de espíritos. E aí, a gente já sabe que existem espíritos, que todos nós somos espíritos, que a gente pode conversar com espíritos, que a gente pode se comunicar com os espíritos encarnados, que a gente pode se comunicar com os espíritos encarnados também. Então, a partir disso, a gente vai entrar agora, os elementos gerais do universo, a Trindade Universal. Alguém sabe sobre a Trindade Universal? Já ouviu falar? Aqui, Boa noite. Eu não sei se é isso. Corpo, perispírito e espírito? Não. Esse não. Pensei que era os 3. A Trindade Universal. A aula anterior foi a aula de Deus. Deus, Espírito e Matéria, Trindade Universal. Deus, Espírito e Matéria. O que é Deus? Lá na pergunta número 1, Podia ter dado uma dica dessa aí, né? Você também, né? Eu dei a aula anterior, meu amigo. Deus, o que é Deus, gente? É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Livro dos Espíritos, vocês viram na aula 1.
Na aula 1 não, na aula anterior, na aula 2. E aí vocês viram que cada um tem seu Deus. Cada um tem uma maneira de ver Deus. Aí vai dizer, a minha é certa, a sua é certa. Não. Cada um tem sua maneira de ver. Cada um tem a sua maneira de sentir. Então, segundo aí, ó, espírito. O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Aí vocês concordam que o espírito é só isso? A gente vai ver mais na frente que o espírito não é só isso. O espírito é muito, muito, muito mais do que isso. O espírito é único. Nós somos únicos. E cada espírito é diferente do outro. São singulares, gente. Não existe um espírito igual ao outro. Irmãos gêmeos, não existe um espírito igual ao outro. Não existe isso. São todos diferentes. Hoje nós somos quase 8 bilhões de espíritos encarnados. Todos diferentes. Todos diferentes. Por isso que existe tanta diferença, gente. Então, cada espírito com o seu problema, com os seus pensamentos, com as suas questões, imagine só. Então, por isso que a gente vive da maneira que a gente vive. Cada um pensa de uma maneira, um não concorda com o outro, e aí é isso aí, né? Matéria, o que é a matéria? Condensação do fluido cósmico universal. E aí vocês vão dizer, sim, Roberto, o que é esse fluido cósmico universal? Eu nunca vi falar nesse negócio. O que é isso, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente aí, tá? Daqui um pouquinho a gente vai ver. Fluido cósmico universal faz parte de tudo, tudo que vocês imaginarem existe em fluido cósmico universal. Origem e natureza dos espíritos. Ó. Qual a natureza íntima do espírito? O espírito não é fácil de ser analisado na vossa linguagem. Nós não conseguimos analisar, gente, o espírito. É que nem Deus. Alguém consegue analisar Deus, falar? Ninguém consegue. É a mesma coisa o espírito. A gente sabe que existe, mas não consegue definir o que é o espírito. E o que a gente faz? A gente não conhece nem nós mesmos. Como que a gente vai conhecer Deus se a gente não conhece nem nós mesmos? Imagine só. Então, o quanto a gente tem ainda para aprender, ainda para evoluir. Então, se a gente não conhece nem a gente, como é que a gente vai conhecer mais na frente, né? Para vós não é nada, porque o espírito não é uma coisa palpável. A gente não consegue ver, ninguém sabe, não sabe o que é. Mas para nós é alguma coisa. Sabeis bem que coisa nenhuma é nada e o nada não existe. Livro dos Espíritos. Tá? Então, os espíritos não conseguem ser definidos. Ninguém conseguiu definir ainda o que é o espírito, mas ele existe. Tá? Ele existe. O espírito é sinônimo da matéria ou sua propriedade, como as cores são propriedades da luz e o som do ar, lá na pergunta 24. E aí o que os espíritos respondem? Ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e da matéria para que a matéria se torne inteligente. Então, o que ele está dizendo aí? Que é necessário que se una o espírito com a matéria, senão não se torna inteligente. Tá? Então,
o que acontece, gente? A maioria das vezes a gente acha que o espírito, e a gente fala, né? O meu espírito, né? O meu espírito tá, o meu espírito, mas não é meu espírito. Não é seu espírito, não. Porque o espírito que você é, o espírito seu que manipula seu corpo, e não é seu corpo que manipula o espírito. Então é seu espírito, e não você, meu espírito, não é meu espírito, não. Porque você não tem um espírito. O espírito que tem esse personagem que pilota esse corpo para essa encarnação. Então isso que vocês têm que entender, tá? Que é o espírito que está no comando, o espírito que está no comando do personagem, o espírito que está pilotando esse corpo. E não é o contrário. A maioria das vezes a gente fala, o meu espírito, não é o seu espírito. É o espírito que você é. Tá? Então, sempre observem isso. A partir de agora, quando vocês já tiverem consciência de serem, que vocês são espíritos, quando vocês falarem, não falem mais o meu espírito. Eu sou um espírito que estou hoje Roberto. Já fui Maria, já fui João, já fui uma série de outros personagens. O espírito. Teria então o universo dois elementos gerais, a matéria e o espírito? O que vocês acham? Sim, né? Sim, e acima de tudo isso, Deus. O Criador, o Pai de todas as coisas. Essas coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade Universal. Ó. Livro dos Espíritos. Então, a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Então, que definição pode se dar para o espírito? E aí, gente, em cima de tudo que a gente já falou aí? Alguém arrisca? Ninguém? Princípio inteligente do universo. Que mais? Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Vamos ver aí? A parte imaterial do ser humano, a alma. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Tá? Então, os espíritos são os seres inteligentes e povoam além do nosso orbe aqui todo o universo. Então, existem espíritos em todos os planetas, em todos os orbes, em todas as galáxias, não só aqui. E o que a gente acha que nós somos exclusivos, que a Terra é o único lugar onde é que existem espíritos. E não, gente. Os espíritos existem em todos os lugares. A maioria de nós não é originário daqui da Terra, tá? Não é daqui, a maioria de nós não é daqui. Principalmente os últimos espíritos encarnados aí não são daqui, tá? E aí, ó, o que Adenauer fala aí, ó?
Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Vocês vão ver lá na aula de evolução isso, tá? Sobre princípio espiritual. Vocês vão ver que é sobre a evolução. E aí vocês vão ver que começa princípio espiritual, depois vai evoluir para espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o qual foi e é gerado por Deus. Tá? Então, o princípio espiritual é gerado por Deus, e a partir da evolução desse princípio espiritual, ele vai evoluindo até se tornar um espírito. Atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Quando ele evolui, tá? A evolução dele, lá do princípio espiritual, ele vai evoluindo até chegar. Isso, a matéria. Então, os animais não são espíritos, é isso? Não, ainda não. São princípios espirituais. Era a minha dúvida. Vão se tornar espíritos, mas ainda são princípios espirituais. Tá? Mas estão ainda não são encarnados? espíritos. Estão encarnados, sim, estão junto com a gente aqui. Mas são princípios espirituais ainda. Tá? Vão evoluir para se tornar espíritos. Tá? Ainda estão no reino animal. Tá? Essa é a minha dúvida. Vocês vão ver lá na aula de evolução isso, tá? A aula de evolução vai explicar direitinho para os reinos que a gente já, que todo mundo, a consciência da gente já passou. Reino vegetal, reino mineral, vegetal e animal, para depois o hominal. Isso, ele vem evoluindo até se tornar um espírito. Isso, aí vai utilizar os corpos para encarnar. Quando ele já está em condição, quando o espírito já está em condição de espírito mesmo, de encarnar, ele vai utilizar um corpo para encarnar. Corpo físico. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu vou tentar fazer uma pergunta aqui, acho que meio básica, assim, mas pode fazer. Falta de conhecimento mesmo. Hoje você falou que cada espírito ocupa é único, né? Isso. Tendo. Hoje somos aproximadamente 8 bilhões de espíritos hoje na Terra. Isso. E quando nós, um exemplo, éramos 3 milhões, onde é que estava essa diferença 3 bilhões. De espírito? E tudo isso estava lá? A gente já existe? Estava no mundo espiritual, esperando a vez para encarnar. Então, assim, daqui a um tempo, vamos dizer que teremos 10 bilhões. 15 bilhões. Essa diferença já existe lá? Já tem lá esperando a vaguinha para reencarnar aqui. É mesmo? Tá, isso. É mesmo. Obrigada. É mesmo. E da onde que vem esses espíritos? Normalmente esses espíritos eles não são do mesmo orbe nosso, tá? Eles vêm de outros orbes, aí eles ficam um certo tempo no mundo espiritual para depois se adaptar, para depois começar a reencarnar aqui. Tá? Sim, a gente vai comentar isso aqui. Mais alguma dúvida, gente? Mas tem algumas questões aí que vocês vão ver na aula. As aulas vão uma encadeando a outra. E aí, se a gente começar a falar muito de uma coisa, quando chegar na próxima aula, já fica meio... Então, é bom a gente manter, e tem muita coisa para falar ainda. Então, ó, na 80 a 81, na questão lá, ó, no livro dos Espíritos. Deus cria o Espírito pela sua vontade, como faz em relação a todo o universo,
como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente, tá? Então, a criação dos espíritos é permanente, permanente, permanente. Então, sempre estão criando novos espíritos. Para quê? Para que habitem todas essas orbes, todas essas galáxias, toda essa imensidão que tem aí, né? Porque o James Webb, né, esse último... esse que está fazendo uma sonda, né? Essa sonda que está fazendo as pesquisas aí, ele descobriu, são mais de 81 bilhões de galáxias. 81 bilhões de galáxias. Tá? E aí? Bilhões, gente, a gente não está falando de milhões, não, é bilhões. Então vocês imaginem o quanto... A gente não tem noção do quanto é grande o universo, o que existe no universo. Não tem. Então, o nosso conhecimento é muito pequeno ainda em relação a isso. Muito, muito pequeno. Então, por isso que a gente... Sócrates já dizia, né? Só sei que nada sei, né? Então, não sabe. A gente não sabe muita coisa. A gente não sabe ainda. E aí a gente vai falar, lá atrás a gente falou do fluido cósmico universal, na matéria. O que é a matéria? Condensação do fluido cósmico universal. Então agora a gente vai ver o que é esse fluido cósmico universal. Vai falar bastante, a gente vai falar muito desse fluido também daqui para frente, tá? Todo o universo é constituído desse fluido, é a matéria primordial, primitiva, e sofre modificações das mais variadas, tá? Então, o fluido cósmico universal, ele faz parte de todo o universo. E toda a matéria, o que é a matéria? É o fluido cósmico universal condensado. Por exemplo, essa cadeira aqui é fluido cósmico universal condensado. Meu corpo é fluido cósmico universal. Então, tudo que você imaginar é esse fluido cósmico universal condensado. Aí, ó, o fluido cósmico é o plasma divino, austor do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações, sóis, mundos, seres como peixes no oceano, ó. Quem cita isso aqui, ó, Chico Xavier, André Luiz, na Evolução em Dois Mundos. E aí, gente, eu faço uma pergunta para vocês. O oceano, para os peixes, não é um mundo particular para eles? É um mundo particular para os peixes. Será que eles têm noção de que a água, eles são limitados pela água? Não tem. Então, a mesma coisa que a gente também. A gente tem as limitações que a gente acha que tem, né? Então, é muito interessante. Então, a gente usa sempre esse exemplo do oceano, né? Quando você vai ver no oceano, você tem a vida animal, você tem a vida vegetal, você tem todas as vidas dentro do oceano, né? E aí, a gente trazendo para o corpo humano mesmo, para o corpo humano, as bactérias, os vírus e as nossas moléculas que existem no corpo humano são uma vida também, né? É uma vida. Cada corpo seria uma vida. Então, quando a gente começa a pensar e analisar isso, é muito, muito mais amplo do que a gente imagina. Muito interessante isso. Então, o espírito constitui-se na resultante da evolução do princípio espiritual. A gente já falou lá, né? Após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, com organismos vegetais e com a complexidade dos corpos animais, difere do princípio material não só pela inteligência, como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus
desenvolvendo-se nela. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo físico, um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a criação dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual que se origina de Deus. O surgimento de novos espíritos é consequência natural da evolução do princípio espiritual e se dá constantemente, afirmando tudo aquilo que a gente falou antes. Adenauer e Novaes confirmando aquilo que foi falado antes. Tá? Adenauer só está confirmando aquilo que a gente já falou lá. E agora, gente, a gente vai entrar. Esse aqui é complicadíssimo para quem nunca ouviu falar, tá? Perispírito, tá? Mas eu peço para vocês gravarem. São 3 que eu vou pedir para vocês gravarem inicialmente, tá? Depois, com o tempo, vocês vão gravando os outros, tá? Então a gente vai entrar agora em perispírito. Os outros são todos corpos, tá? E aí, o que significa o perispírito? Peri, em torno, é do latim spiritus, alma, espírito. Então, o que quer dizer isso? É em torno, perispírito, em torno da alma. Tá? Aí, é envoltório sutil e perene do espírito. Tá? Então, o espírito se utiliza desse perispírito para se manifestar no nosso corpo físico. Ele precisa desse perispírito para que ele se manifeste no mundo material. Porque se ele viesse e se manifestasse direto, ninguém aguentaria, tá? O nosso corpo se desintegraria. Por quê? Por causa da vibração do espírito. Ela é uma vibração muito mais elevada do que a nossa aqui. Então precisa do perispírito para rebaixar essa vibração, para que a gente consiga, que o espírito consiga pilotar esse corpo físico, tá? Então é um rebaixamento dessa vibração. Ele é formado do fluido cósmico universal, que tudo é formado, né, do fluido cósmico universal. Sua matéria é muito sutil, é quintessenciada, é bem sutil mesmo, gente, bem sutil, que para você ver o perispírito das pessoas, precisa ser um médium vidente, senão você não consegue perceber. Tá? Tem que ter vidência, senão não consegue ver. Sua natureza varia com a evolução do espírito e do orbe em que habita. Sua natureza varia com a evolução do espírito e do orbe em que habita. Tá? Então, vai depender a natureza, porque o que acontece? O perispírito ele vai se adaptar para o orbe e para o planeta que você vai reencarnar. Se, por exemplo, você saiu daqui, vai reencarnar em Marte, questão de temperatura, pressão, o ar, a respiração é totalmente diferente. O que vai acontecer? O perispírito vai se adaptar ao Marte, às condições de lá. Então a gente vai ver lá na frente por que isso, porque ele tem a plasticidade, tá? Possibilita a interação com os meios espiritual e físico. Então, através do perispírito que a gente faz as comunicações mediúnicas, que a gente faz desdobramento, que a gente faz a conversa com os espíritos desencarnados, tá? Através do perispírito. Fornece inúmeras condições de ação, espírito devido às suas propriedades. Condições de ação do espírito devido às suas propriedades. E algumas propriedades do perispírito.
Então, a gente vai passar rapidinho essas propriedades aqui, porque lá no ciclo 2, na aula 7, vocês vão ter uma aula que vai falar só de perispírito. Aí eles vão falar todas essas propriedades, uma a uma, vai destrinchar uma a uma, vai falar tudo do perispírito, tá? Tudo. Aí vocês vão ficar craque no perispírito. Olha as propriedades dele, ó. Odor. Ele tem cheiro igual a gente tem, o nosso corpo não tem cheiro. Então, cada um tem um cheiro particular, né? O perispírito também tem. Unicidade, ó. Ele é único também. Cada perispírito é único. Cada espírito é único. Então, cada perispírito é único. Densidade, ó. Ele tem densidade. Que o William Crookes fez essas pesquisas aí, constatou a densidade, que ele tem densidade. Visibilidade, ó. Ele se torna visível. Médiums, para alguns médiums, ele se torna visível. O médium de efeito físico, para materialização, se torna visível. Tá? Plasticidade. Ele tem essa propriedade de se tornar... por exemplo, se você desencarna como um jovem, você desencarna como uma criança. E depois, com o tempo lá no mundo espiritual, ele vai se modelando novamente e vai se tornar adulto. Tá? Então, ele tem essa plasticidade de se tornar como ele quer ser visto. Por exemplo, a gente teve o caso de reencarnações, né? Foi de André Luiz, não foi... Pô, agora, que ele veio como se apresentou como um lutador romano. Foi... Pô, eu esqueço agora como é que... Ele veio com uma encarnação dele lá da época de Roma. Ele se apresentou. Entendeu? Então, o perispírito tem essa plasticidade, ele se apresenta como ele quiser. Tá? Na última encarnação, na penúltima, a encarnação que ele achar, que ele quiser. Pelo que eu já li, geralmente eles escolhem a da última reencarnação para facilitar a identificação. A identificação, não é? Porque, por exemplo, se minha avó quiser aparecer para mim, adotando uma outra visibilidade, eu não vou saber. Você não vai reconhecer, trata, sim. Não é? Normalmente é a última reencarnação, mas ele tem essa plasticidade, ele pode aparecer com outros personagens de outras encarnações, tá? Tangibilidade, ó. Você pode tocar ele, é tangível, tá? Você pode tocar. Corporeidade. Tem corpo, tá? Luminosidade, ele também tem luminosidade. Aí você fala os espíritos de luz, né? Espírito de luz, algum perispírito brilha mais do que o outro, né? Então, normalmente quando o médium vidente vê esse perispírito com mais luz ou com menos luz, né? Então, normalmente usa esse termo, né? Bicorporeidade, ó. Bicorporeidade, ele é capaz de estar em 2 lugares. Nós mesmos somos capazes de estar em 2 lugares. Quando a gente dorme, o que a gente faz? O corpo físico fica aqui e o nosso perispírito vai dar a voltinha, vai para todos os lugares. A gente tem exemplo, Eurípides Barçanufo. Ele estava dando uma aula, desdobrou e foi fazer um parto. Fez um parto lá, distante, foi lá, fez o parto. E aí... Só que a pessoa tinha saído de lá para chamar ele para fazer o parto, né? Só que quando ele a pessoa chegou para chamar ele, ó, Eurípides, vamos lá fazer o parto. Daí ele disse, não, só que eu já estive lá e já fiz o parto. E realmente, em desdobramento, ele já tinha ido lá e feito o parto, realmente feito o parto, né? Então,
tem essa possibilidade de você desdobrar. E aí esse desdobramento você pode ter ele, desdobramento você pode fazer ele consciente ou inconsciente. Normalmente a gente faz esse desdobramento inconsciente. Quando a gente dorme, desdobra e depois não lembra de nada. Nada mesmo. E às vezes a gente faz esse desdobramento consciente e lembra de tudo mesmo. Tá? E desdobrar, gente, é um negócio bacana, mas muito legal. Você vê as cores diferentes, as cores são totalmente diferentes do mundo espiritual, as pessoas são diferentes, é tudo diferente, é um negócio fantástico, fantástico. Viu? Quando você consegue fazer isso conscientemente. Roberto, diga, Lívia. A gente está falando sobre o perispírito e esse item, né? Sua natureza varia com a evolução do espírito e do orbe que habitará. Isso. Então, a Terra é um orbe. Isso. Né? Isso, é o orbe. Marte seria outro orbe. Isso. Porque existe vida em outros planetas. Exatamente. Como eu já ouvi falar, salvo engano, que acho que é Júpiter ou é Saturno, que tem espíritos mais evoluídos até do que nós. Aí eu não sei te dizer. Pronto, tudo bem. Eu Mas, sei que assim, tem vida em todos os planetas. Pronto. Então, assim, se existe uma natureza e uma evolução para o perispírito, e nós aqui que somos formados, né, nós somos espíritos que temos matérias iguais, por que nós não somos capazes de ver outros perispíritos, no caso, em outros planetas, que existem outros espíritos, a gente não consegue enxergar? Que essa é uma das nossas maiores dúvidas, né? Como você falou, que a gente acha que só existe a gente, não existe só a gente. Sim, existe muito mais. Mas quando você dá o exemplo do animal, que é um princípio de espírito, nós conseguimos enxergá-los. Então eu queria saber por que isso, né? Porque essa limitação nossa. Porque os nossos aparelhos sensitivos estão calibrados para esse orbe aqui. Então a gente só vê através dos nossos 5 sentidos, tá? E a gente tem um sentido que permite a gente viajar um pouquinho mais, que é a mediunidade. Então, através da mediunidade, você consegue fazer conexões com esses outros espíritos de outros orbes, mas você não vai conseguir com todos muito, muito distante, não, e muito espíritos mais elevados, não. Por quê? Porque a gente ainda está muito limitado. Tá? Então a gente só vai fazer mais ou menos por baixo. Então quando a gente evoluir, a gente já... Boa noite. Boa noite, Amanda. Eu queria saber se essa questão da bicorporeidade tem algum tipo de relação com a capacidade mediúnica de cada espírito e perispírito. Sim, com certeza. E também gostaria de saber se em relação à bicorporeidade, desse desdobramento na realidade, se tem a ver com os sonhos, se sempre que a gente sonha é um desdobramento. A maioria dos sonhos da gente é desdobramento, a maioria, tá? Mas não vamos entrar nesses, que isso aí dá 2, 3 aulas, tá? Mas a maioria é desdobramento, tá? E a maioria a gente não lembra disso aí. Isso que dá angústia na gente, da gente não lembrar. E se a gente lembrasse, teve uns 2, 3 desdobramentos que eu fiz e lembro. É fantástico, fantástico, fantástico. Você vê totalmente diferente, é outra visão. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, se a técnica de projeciologia, que existe, inclusive aqui na Bahia, do Instituto de Projeciologia, são técnicas que você aprende, que você sai do corpo. Isso, desdobramento. Desdobramento. Isso tem a ver com mediunidade ou tem a ver com treinamento mental? Mediunidade também. Mediunidade e treinamento, tá? Mediunidade e treinamento. Porque não também. Precisa da mediunidade para você sair do corpo. Não precisa, não. São técnicas. Mas a mediunidade ajuda pra caramba, tá? Aí quando você sai do corpo e encontra espíritos,
Conversa com espíritos, aí é mediúnico. Aí sim, mas aí se torna mediúnico. Você pode sair do corpo sem mediunidade. Isso, anímico. Você pode sair. Anímico. Você Valdo Vieira, né? Isso. E existe também a questão de hoje, algumas ciências estudam a expansão da consciência. Também. Que você acessa informações, você acessa mundos e conhecimentos que não diria mediunidade, mas anda paralelo, né? Sim, sim, com certeza. É que eu já fiz alguns e eu vejo as perguntas aqui, acho interessante. Que, na verdade, é o conhecimento que te leva a informação, né? É embrionário onde a gente está. Por isso que a gente fala... Muita coisa a ser descoberta por aí. Eu falo sempre, eu dou aula de mediunidade, eu vou dar aula para vocês de mediunidade. E aí eu sempre falo assim, a mediunidade tem 3 bases da mediunidade. É estudo, estudo e estudo. Tá? Então, não adianta. Mediunidade, para você entender a mediunidade, se você não estudar, não entende. Então, tem que se debruçar e estudar. Estudar, estudar e estudar. Não adianta. Se não estudar a mediunidade, você não vai entender nada. Então tem que estudar, mediunidade tem que ser estudada para você entender o fenômeno, para você entender como que você faz as conexões, tá? E depois, quando você consegue entender e fazer essas conexões, vocês vão ver que é super, super fácil. Não tem nada de mistério, nada. É bem simples, bem simples, bem simples. Oi. Diga. Oi. É porque eu não entendi bem. Só um pouquinho leigo. Eu vejo que o pessoal aqui já tem um conhecimento maior assim, no espiritismo. Eu não entendi o perispírito quando vocês falam da visibilidade. Que uma pessoa falou assim, se minha avó quiser voltar e para eu reconhecer, tem que ser a última encarnação. Sim. Eu não entendi bem isso, que eu entendi que assim, que eu sou um espírito e que tem um envoltório do espírito, né? Mais na frente aqui vai explicar melhor isso aqui, tá? Dê só um tempinho aqui que daí você vai entender melhor. Vamos passar aqui. Espera aí, ó. Aí a gente tem, ó, penetrabilidade, tá? E ponderabilidade. Penetrabilidade, ele vai, não existe a matéria para ele penetra e vai, né? E a ponderabilidade, ele existe peso, ele foi pesado, né? Foi pesado uma pessoa desencarnada e depois a pessoa, aí há uma diferença de peso, né? E aí, ó, a gente comparando aqui, ó, a gente tem, ó, a gente sempre usa essa figurinha do abacate aqui, ó, para fazer essa comparação, ó. O espírito propriamente dito está descoberto ou está, como pretendem alguns, envolvido por uma substância qualquer. Olha o que ele diz, ó, o espírito para vós está envolvido por uma substância vaporosa, mas ainda muito grosseira para nós. Para o espírito que está desencarnado, para eles lá é muito grosseira, mas para nós não, porque eles estão em outra vibração, né? Ó, bastante vaporosa, porém para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Assim como o germe de um fruto está envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que por comparação podemos chamar de perispírito. Então a gente usa sempre aqui, ó, um abacatezinho, ó. Então a gente vê a casca seria o corpo físico, tá? O perispírito aqui, ó, o gostoso do abacate, né? E o carocinho, o espírito. Só para ter uma noção disso aí, tá? E aí, ó, a natureza tríplice do homem encarnado, ó, agora a gente está falando natureza tríplice, agora sim, aquilo que você falou. Corpo físico, é o domicílio temporário do espírito, veículo que permite a manifestação, a experimentação e a aprendizagem do espírito na dimensão material. Então, o corpo físico é para essa dimensão nossa aqui, tá? Através dele, o espírito adquire experiência e se apropria e integra aptidões e habilidades. Então, ele usa para quê? Para a evolução dele, o espírito.
Aí, ó, o espírito, individualidade inteligente, criada por Deus, criado simples e ignorante, tá? Diferentes ordens conforme o seu grau de perfeição. Tem como objetivo final a perfeição. Então, todos nós temos o objetivo final de todas as nossas encarnações chegar à perfeição. A gente vai reencarnar quantas vezes forem necessárias para que a gente chegue à perfeição. O que é essa perfeição? A mais próximo do divino, chegar ao divino. E aqui a gente tem, ó, o perispírito, envoltório do espírito. Ele é fluídico, semimaterial, ligação entre o corpo, ligação entre o espírito e o corpo físico, tá? Do corpo para o espírito transmite sensações, do espírito para o corpo conduz impressões. E aí agora a gente viu que era 3 corpos, gente. Agora não é mais 3 corpos, são 7 corpos. Na realidade, o perispírito, ele é formado por mais 1, 2, 3, 4 corpos. É um agrupamento de corpos. Tá? Então, não se assustem, tá? Não se assustem. Vocês não precisam saber isso agora, mas isso aí vai estar constantemente daqui para frente, a gente vai bater direto. Vocês vão aprender isso aí por osmose, vai entrar na cabeça de vocês por osmose. E é importante que vocês saibam disso aí, tá? Porque isso aí contato mediúnico, tudo tem a ver com isso aí. Então, ó, a gente tem corpo físico. O que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes ao corpo que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então, o perispírito é um conjunto de estruturas. A gente tem, ó, o corpo emocional, corpo concreto, casual, búdico e átmico. Esses 1, 2, 3, 4, 5 corpos aqui formam o perispírito nosso, tá? E aqui tem esse outro corpinho aqui que surgiu, que é o corpinho vital, que é o nosso corpo da energia. Ela é a nossa bateria, tá? É o que fornece a energia para toda a nossa encarnação, para toda a nossa vivência aqui nessa encarnação, tá? Então, ele vai fornecer essa energia para essa encarnação. Aí, quando a gente desencarna, ele também some junto com o corpo físico, tá? Então, o corpo energético também some, tá? É o corpo físico como o corpo energético quando a gente desencarna. Esses dois aqui, ó, esses dois amarelinhos aqui, quando a gente desencarna, ó, não existem mais. E aí a gente tem o corpo emocional, o corpo astral, né? Onde é que está nossas emoções? Emocional, ó, nossas emoções. O mental superior, onde é que está o concreto, nossos pensamentos. E o mental superior, nossas memórias. E o búdico, a nossa sabedoria. Búdico vem de Buda, Buda, sabedoria, né? E o último, que é o espírito, que é a consciência pura, nirvana, né? Então, esse conjunto aqui faz parte da nossa encarnação aqui. E aí eu pergunto para vocês, esses corpos, eles estão separados? Não, é uma estrutura só. Só está separado aqui para a gente
passar didaticamente para vocês, mas é tudo junto, Então a gente faz, todos esses corpos estão, nosso espírito pilota todos esses corpos aí, é pilotado pelo nosso espírito, tá? Então é importante vocês gravarem isso aí, tá? Importantíssimo, importantíssimo. Daqui para frente a gente vai falar direto sobre isso. Sim, cadê? Perguntas? Aqui tem uma, Manuel. Me surgiu uma dúvida. Oi. A gente encarna, desencarna e vai evoluindo, certo? Vai evoluindo. Mas a gente vai evoluindo bem devagarzinho. Então, eu sei que é uma pergunta difícil, mas assim, uma hora a gente vai chegar numa evolução grande, né? Quando chega lá, é possível chegar lá? É possível chegar no final? Sim. Tem um fim de linha aí para poder chegar assim? Quando a gente chegar lá, a gente vai chegar, ó, consciência pura. E aí? E aí chegou no máximo. Aí você vai estar lá no máximo. E aí se mantém no máximo? Se mantém no máximo. E encarna, desencarna no máximo? Não existe encarna. Depois daqui, ó, não existe mais encarna e desencarna. Tem um corpo desse aqui do mental superior aqui, ó, não tem mais encarna e desencarna. Não tem mais necessidade, você já está... você passa a ser um espírito puro. Tá? Bora. Mas vai demorar muito ainda. Ixi, Maria, umas quantas encarnações ainda. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, né? Sim. Assim, a gente tem pensamentos, a gente tem emoções, tem memórias. Tudo isso. Tudo. E isso acontece na nossa estrutura cerebral, nessas partes que a gente tem. Só que a gente tem um eu mais profundo, mais evoluído, que é a consciência. Isso. Aí minha dúvida é, a consciência é o espírito e essas emoções, pensamentos, são produções... Faz parte do espírito. Mas a consciência, ela é... Por exemplo, o cérebro produz pensamentos. Não. O cérebro produz pensamentos... Os pensamentos... Ó, é que... Porque algumas pessoas dizem assim, você não é... Porque você tem alguns pensamentos que... Isso a nossa mente... Onde é que está a nossa mente? A nossa mente está lá no perispírito, tá? Então, esses pensamentos, vem tudo lá do perispírito. Então, é tudo gerado lá, no perispírito. Então, vem tudo de lá. Então, o perispírito é toda essa estrutura toda que a gente tem aí. Tá? Então, é complexo, tá? Não vamos entrar nesse aí, porque já está quase na hora de entregar a aula. Minha só dúvida é o seguinte, quando a gente tem uma consciência, que é o espírito mesmo, sim, ela está acima de todo esse turbilhão que a gente vive. Sim. De emoções, quando você chegar lá, ó, quando você chegar lá no puro. Bora tocar aqui, gente, senão a gente não consegue terminar a aula. Vamos lá. E aqui a gente só dando mais uma passadinha, ó, veículo e manifestação do espírito na dimensão material, tá? Corpo vital semimaterial fluídico alimenta nosso corpo de vitalidade, ligação direta com o nosso sistema imunológico. Corpo astral, nosso corpo emocional, sede dos núcleos energéticos potencializados e de afetos. Vocês vão ver isso aqui na aula de mediunidade, a gente vai ver que normalmente os espíritos fazem essa conexão através desses complexos nossos aí. Sede de todas as experiências psicológicas, intelectuais, morais e espirituais. Tudo que o espírito é em essência, o corpo mental, ó. O mental inferior e o mental superior.
e o corpo búdico, e aí a gente tem o átmico. Tá? E aí, gente, a gente vai falar rapidamente sobre o centro de forças, tá? Que são, eles estão no perispírito, tá? Os centros de forças estão no perispírito. A ligação duplo etérico, veículo e reserva da nossa energia vital com o corpo físico e o corpo espiritual, ela é feita através dos nossos centros de força. Então, o corpo vital, ele vai fornecer energia para a gente através do quê? Através dos chakras, tá? Desses chakras. Absorve o fluido vital e o distribui pelo corpo humano, além de transformar em fluidos sutis, enviando-os ao corpo astral. Ele tem dupla função. Ele pega do corpo do perispírito, joga para o corpo físico, e do corpo físico ele joga para o perispírito. Faz essa dupla função. Aqui, ó, o chakra é uma palavra sânscrita, significa roda, disco, centro de transferência e conversão de energia entre as duas dimensões do ser. A gente tem, ó, o básico, que é a energia telúrica, instinto básico, como comer e dormir, né? O sexual, a vitalidade, a criatividade, o entusiasmo, a sexualidade, a flexibilidade. O gástrico, onde é que a gente tem as emoções, penetração de alimentos e fluido, digestão e absorção. Por que que quando a gente sente alguma emoção muito forte, por que que primeiro vem no estômago a dor de barriga, a primeira coisa que acontece, né? Quando você, depende da emoção que você... É porque ativa o gástrico, né? Aí você tem o cardíaco, que é os sentimentos e emoções. Quando o amor, quando a gente fala em amor, a gente sempre bate aonde? Ó, no coração, né? O laríngeo, que é a comunicação da fala. Pessoa que não fala, o que que acontece? O laríngeo parece que fica trancado, né? Você não bota para fora, né? O frontal, suspensão dos sentidos, visão, olfato, paladar. O frontal é a terceira visão, né? Que normalmente os médiuns usam para vidência. E o coronário é consciência do espírito. Com os demais recebe os estímulos do espírito. Tá? O coronário é o que você faz as conexões com o espírito. E aí a gente vai passar rapidamente aqui pela escala espírita também, tá? Os espíritos se organizam de acordo com seus níveis evolutivos e por afinidades de propósito. Então, gente, quando vocês desencarnarem, quando a gente desencarnar, a gente vai se encontrar com quem? Com pessoas que vão estar na mesma faixa vibracional nossa, com a mesma frequência vibracional. Então, se você toca o terror aqui, você vai encontrar com pessoas lá que tocam terror também. Então, a mesma frequência vibracional. Tá? A classificação dos espíritos baseia-se no seu grau de adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições das quais ainda tem que se despojar. Então, agora essa classificação aí não é um negócio engessado. Vocês vão ver que a gente passeia nelas. Aí a gente tem, ó, lá na observação preliminares, ó, essa classificação não tem nada de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto de um grau ao outro. A transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Tá? Então, isso aí é muito relativo, na realidade é muito relativo isso aí. Aí, ó, a gente tem, vamos lá, terceira ordem, ó, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. E
Primeira ordem, espíritos puros. Em quais desses aí vocês acham que vocês estão classificados? Espíritos imperfeitos? Vamos lá, vamos ver se é isso aí mesmo, né? Ó, espírito imperfeito, predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem intuição de Deus, mas não o compreende. Apresentam ideias pouco elevadas. Será que a gente é tudo isso aí, gente? Não sei, né? Pensem bem. E aí? Já estão mudando de ideia ou ainda estão lá embaixo? Predomínio do espírito sobre a matéria. Ó. Então já tem consciência do espírito. O que vocês estão fazendo aqui? Consciência. Já estão estudando para ter consciência do espírito, gente. Então, tá vendo que já está transitando de um para o outro? Vocês vão transitar. Compreendem Deus e o infinito. Compreendem Deus e o infinito. Já tem compreensão de Deus. Você já tem entendimento de Deus. Quando encarnados, são bons e benevolentes. Agora, aí eu não sei não, viu? Aí é difícil, né? São bons e benevolentes para com seus semelhantes. Tem provas a passar até que atinjam a perfeição absoluta, né? Então, percebam que a gente transita nisso aí. A gente não é só embaixo, não. Tem horas que a gente vai, mas volta, né? Então, não é uma coisa fixa, uma coisa engessada. E isso que é o interessante, né? E aí, o primeiro lá, ó, influência da matéria nula. Então, não existe matéria, não tem. Tá? Já atingiram a perfeição, já são espíritos perfeitos, já estão lá numa boa. Despojam-se de todas as impurezas da matéria, não estão sujeitos mais à reencarnação. Então, já estão num patamar que não precisam mais reencarnar. Gente. Imagine quando a gente chegar lá. Não precisa mais vir para cá, para esse mundo denso, essa densidade que a gente está aí, né? Imaginou? Coisa boa, né? E aí, a gente tem, ó, na primeira classe lá, ó, vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Na primeira classe a gente tem, ó, os espíritos puros. Na segunda classe, os espíritos superiores. Na terceira classe, os espíritos prudentes. Na quarta classe, os sábios. Na quinta classe, os benevolentes. Na sexta classe, ó, os batedores, os perturbadores. Na sétima classe, ó, aqueles espíritos neutros, aquele espírito que não sabe para que lado vai, aquele neutro que está totalmente alheio, não sabe para que veio ao mundo, né? E no oitavo, ó, os pseudo-sábios, aqueles que se acham, né? Se acham os sábios, se acham os inteligentes, se acham o máximo, né? Tá vendo que a classificação... No nono, os levianos, e no décimo, os impuros. Passa aí, Rodrigo, acabou a bateria. E aí, gente, ó, para a gente encerrar, os espíritos não são seres à parte da criação divina. Nós todos somos espíritos em processo de evolução, sujeito às mesmas leis do mundo espiritual. Uns no corpo físico, outros fora dele. Todos estamos submetidos às leis de Deus. A gente vai ver as leis de Deus lá. A gente vai ter uma série de aulas lá mais para o final, falando só sobre as leis de Deus. Vai ter
Agora, não são as leis não é os mandamentos, não, gente, é as leis de Deus. Lei do progresso, lei da destruição, lei da liberdade. Então, são uma série de leis. É muito interessante essas aulas, viu? Os espíritos fora do corpo físico constituem o nosso futuro após a morte, ó. Tanto quanto somos a realidade deles quando retornamos. Os espíritos estão longe de serem iguais, diferindo em elevação de acordo com o grau de perfeição alcançado. Então, gente, aquilo que eu falei no início, somos totalmente diferentes, não somos iguais, não existe um espírito igual ao outro. E eu acho isso que é o bacana, gente. Isso que é o bacana. Cada um tem sua individualidade. E cada um vai agir da sua forma, tem o livre-arbítrio para agir da maneira que quiser. Tá? Mas tem esse livre-arbítrio, mas lógico que depois você tem que assumir as consequências disso. Tá? Então, muito obrigado. E obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham conseguido captar o que a gente tentou transmitir. E até a próxima.